Triunfo e liderança, meu povo. O Bahia vence a Juazeirense de virada no Adalto Moraes e consegue assumir novamente a ponta do Campeonato Baiano, consegue praticamente adiantar ou selar a classificação de forma antecipada, né, na última rodada. Vai decidir em casa a primeira colocação, a disputa contra o Vitória e possivelmente o Barcelona de Ilhéus também. Resultado extraordinário, tendo em vista as condições do campo. A gente vai fazer a análise completa do jogo de hoje, falar sobre os principais lances da partida, análise também do jogo, como a gente sempre faz aqui no Meu Bahia. Como você já está acostumado, só quero pedir duas coisinhas antes da gente começar o vídeo, que você deixe teu like aí e que se inscreve no canal também, o like para ajudar o canal a crescer, para ajudar o vídeo também, consequentemente também o nome do Esporte Clube Bahia. E é isso, meu nome é José Vitor, para quem não me conhece ainda, eu sou produtor de conteúdo aqui no Meu Bahia e vamos começar mais um pós-jogo, dessa vez Bahia 2, Juazeirense 1. Eu comentei com vocês no último vídeo, né, no finalzinho, sobre a análise do jogo, e eles falavam que esperavam um jogo muito truncado, muito difícil, muito pegado, e que realmente foi. Não esperava que o Bahia vencesse bem a partida, afogado, até porque a gente sabe como é o mando de campo lá da Juazeirense, o Adalto Moraes. Eu falei a semana toda praticamente aqui o quanto é ruim jogar lá, não só para o Bahia, mas para todas as equipes que vão jogar lá, que não estão acostumados àquele tipo de gramado. O nosso rival foi lá e perdeu o jogo, outras equipes também foram lá e não conseguiram ir bem, o próprio Ceará ganhou também mais por 1-0, mas não jogando bem. É um campo muito difícil e o Bahia viu isso na pele, né? Sofreu bastante, porque é uma equipe técnica, uma equipe com bastante qualidade, que precisa da bola para jogar e precisa de um campo adequado a esse estilo de jogo. E quando isso não acontece, você tem que se virar com o que tem, né? É em posição física, é na raça, é ganhar nos duelos, é um pouco mais daquele futebol à moda antiga, mas que para jogos assim serve bastante. Bom, vamos falar da escalação agora. O Bahia veio com uma mudança que me chamou bastante atenção perante as outras, que foi a entrada do Danilo Fernandes no gol. Ele não atuava desde 24 de junho do ano passado, de 2023. Era um atleta que teve uma lesão grave, se recuperou, voltou nessa partida que eu falei para vocês, se machucou também, ficou um longo período afastado e quando voltou não teve oportunidades. O Adriel que ficou de fora, né? A gente vinha comentando sobre o Adriel ser o goleiro titular do Baiano. O Ceni falou isso após o Bavi, que manteria o Adriel até o final da competição, mas tendo em vista a condição do campo, eu acho até coerente essa entrada do Danilo. O Adriel tem como característica principal, e todos vocês aqui sabem, a saída de bola muito qualificada. É um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés. Mas hoje o Bahia, no jogo, não adotou essa saída curta com os zagueiros, toque de bola na saída, sempre foram saídas longas, buscando os jogadores altos no meio de campo. Então não fazia muito sentido você ter um goleiro como o Adriel no jogo de hoje. O Adriel é um bom goleiro debaixo das traves, em jogos que, mesmo que o Bahia não utilize esse jogo apoiado com os zagueiros, ele não é que ele não vá jogar, mas até por merecimento ao Danilo Fernandes, perdão, que não jogava há bastante tempo, que está há bastante tempo no grupo, esperando uma oportunidade, eu acho até coerente. O Campeonato Baiano é feito para isso mesmo, é para você rodar jogadores, é para você testar jogadores, e mais do que, assim, justo a entrada do Danilo, na minha opinião. Provavelmente, contra a Jacuipense, a gente deva ver o Adriel também no gol. Eu ainda não vi a coletiva do Ceni, vou ouvir também para entender por que dessa escolha, mas eu acredito que seja isso. Indo para a parte do jogo, eu já falei para vocês, né? O jogo era de imposição, isso o Bahia fez muito bem. Durante 15 a 20 minutos foi um jogo bastante difícil de se assistir, é um jogo feio mesmo. Jogos assim, gramados assim, impossível você ver um bom futebol. Eu falei para vocês a semana inteira. Então era um Bahia tentando primeiramente se adaptar ao estilo de jogo e uma Juazeirense respeitando demais o Bahia, marcando num bloco médio para baixo, esperando o Bahia, não marcando tão lá em cima, até porque sabe da qualidade desse time, apesar de estar jogando num gramado tão ruim assim. O Bahia tentando entender ainda como estava funcionando a dinâmica do jogo, passes muito ruins, passes errados, forças às vezes excessivas demais, às vezes a bola ficava muito curta. Era normal para um time que estava tentando se adaptar a um gramado que ele nunca jogou até aqui na temporada. E como eu falei também no início do vídeo, o Bahia tem um estilo de jogo que precisa de um campo adequado para se praticar. Porque se você tem um gramado como o de hoje do Adalto Moraes, fica impossível você trabalhar um jogo mais curto de aproximação. Sempre é muito jogo longo, de muita aproximação, e consequentemente também você vai ver erros. Por quê? Porque a bola longa, ela é mais difícil de você acertar. E você também tem um adversário que trabalha esse sistema de jogo. A Juazeirense respeitou o Bahia até um certo ponto, a partir de um momento atacou mais, mas ainda assim um jogo muito truncado, um jogo, apesar de estar no controle, era um Bahia que não arriscava tanto, era um Bahia pouco criativo, até por natureza da condição do campo. E aí a Juazeirense faz 1-0 quase no final do primeiro tempo, num gol que eu acho que até que houve erro, porque era uma bola meio que simples de ser cortada, a bola passa na entrada da área, ninguém corta, o Gilberto também não consegue evitar o chute, a bola desvia nele e entra no gol. Aí o Bahia teve sorte no jogo, por quê? Porque logo conseguiu um empate, logo depois o David Duarte de cabeça
conseguindo, né, uma redenção do David Duarte, méritos a ele, que hoje fez uma boa partida, conseguiu o gol. Eu fiz um vídeo recentemente falando do David Duarte e eu acho justo quando o atleta faz um bom jogo ou consegue desempenhar aquilo que a gente fala, a gente dá os créditos e falar também, para não parecer que a gente só aparece aqui para criticar. Não, quem me conhece há mais tempo, que acompanha o canal há mais tempo, sabe muito bem como é que funciona aqui. O David Duarte fez um jogo para esse estilo de jogo, de imposição física, de jogo aéreo, de bolas longas, muito bom, porque é um zagueiro muito alto, que tem essa facilidade, né, na bola aérea, ele consegue cortar tantas bolas e também consegue atacar o adversário em lances como ele fez o gol de cabeça com o Biel. Então, pro jogo de hoje, apesar de eu não gostar, era um zagueiro útil, até porque o Bahia não jogou também com linhas tão altas assim, então não é um zagueiro lento para recompor a volta, né? Ele não ficava bastante exposto, quando ficou, não foi mal no 1 contra 1, pelo menos dos lances que eu venho na memória, não foi um contra 1 tão ruim assim do David, e eu gostei bastante da atuação dele de hoje, acho que foi ok, convincente para o que a gente precisava, foi suficiente pelo menos para o gol e para as bolas aéreas que ele foi utilizado, ele foi bem também nas participações. Eu falei para vocês no último vídeo, né, que o empate, eu não achava o empate um mau resultado. O importante hoje era não deixar a Juazeirense abrir 4 pontos de vantagem. Se não me engano, a Juazeirense tinha 14 e o Bahia tinha 13. Era importante não deixar a Juazeirense ganhar e praticamente já garantir a primeira colocação. Então o empate, em tese, não era um mau resultado, na minha opinião. Só que o Bahia, claro, obviamente precisava do resultado e queria o resultado, até por ser a melhor equipe e até para ter a vantagem de decidir na última rodada a primeira colocação, praticamente dependendo de si. O Bahia vai para o jogo contra a Jacuipense dependendo apenas dele para garantir a primeira colocação e foi buscar o resultado. E aí, a saída do Ratão, e eu entendo também as críticas ao Everaldo também, porque o Everaldo faz uma partida muito discreta no jogo de hoje, ele participou muito pouco da partida e eu entendo as pessoas pedirem a saída do Ratão, mas o Everaldo, ele cumpre uma função tática que nessa partida, inclusive de hoje, que muitas das vezes é necessária e que apaga a participação dele dentro da partida. Eu entendo as críticas, são as minhas também, eu acho que o Everaldo pode participar mais do jogo, até porque se você joga com a referência, se você joga com camisa 9, é interessante e é até que necessário que ele participe, que ele finalize, que ele procure mais o gol, e o Everaldo muitas das vezes está bastante distante da jogada, ou está distante dentro da área, ele sai bastante. Essa saída dele da área também entendo também que é até um pedido do Rogério. Se vocês observarem na partida contra o Motoclube, o Cauli, que foi o meio armador, jogou centralizado, na saída mesmo do adversário era o Cauli centralizado, o Tassiano de um lado e o Oscar do outro. No jogo de hoje foi a mesma coisa, foi o Ratão pelo lado esquerdo, o Biel centralizado e o Everaldo pelo lado direito. Tudo isso para que o meia descanse mais, o jogador com maior referência técnica, na hora que o time não tem a bola, descanse na marcação. E aí o Everaldo tem que se sacrificar marcando os adversários. Então ele sempre, quando o time recupera, ou até também para tentar abrir espaço, ele acaba saindo bastante da área, puxando bastante a marcação, e isso consequentemente também apaga o jogo dele. Eu entendo as críticas, mas no campo de hoje, num jogo de hoje, de bastante imposição, é importante você ter um jogador que imponha sobre o seu adversário, que incomode o seu adversário nos duelos, trombando, dentro da área, e o Everaldo faz esse jogo. No jogo de hoje ele não fez mal, mas também eu entendo que não foi super bem, e aí eu entendo as críticas também. Mas no segundo tempo o Bahia continuou buscando, continuou querendo o gol, até porque precisava do resultado, como eu já falei para vocês, e conseguiu numa jogada do Tassiano, conseguiu o gol depois com o Ademir, que praticamente dá a classificação para o Bahia, né? Só uma catástrofe agora para tirar o tricolor da segunda fase do Campeonato Baiano, da semifinal, e só um catástrofe também para tirar o time de decidir em casa os 2 jogos que vai ter pela frente. Mas mesmo assim, meu povo, o resumo de tudo, eu gostei bastante da atuação do Bahia de hoje. Foi um time que se entregou muito, apesar dos erros, que é normal para um campo desse, que se entregou ao máximo, que você não via duelo perdido, que soube encarar muito bem a partida, soube ler bastante o que é que o jogo precisava. O jogo não poderia acontecer. Esse jogo de saída curta, de toque de bola, de aproximação, de muita intensidade, não poderia acontecer. Era um Bahia que precisava ser precavido também, para que não dê as oportunidades que a Juazeirense estava querendo nos contra-ataques, e também com a bola sabia o que fazer muito bem, às vezes a saída longa, ou às vezes a saída curta, ou seja, soube ler muito bem o jogo e soube ler aquilo que a partida precisava para que o resultado não fosse comprometido, para que não desse tanto volume de jogo para a Juazeirense e que a gente também tivesse as nossas oportunidades para conseguir vencer o jogo, e tudo isso aconteceu. Agora é descansar. Quarta-feira tem um jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste, um jogo também importante, também difícil fora de casa. Encarar o CRB lá no Rei Pelé não é fácil, mas o Bahia precisa ir lá, precisa conseguir mais pontos ainda para conseguir uma classificação mais antecipada na Copa do Nordeste. É importante e também interessante em termos de calendário. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham assistido até aqui. O mais importante de tudo, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e assistiu até o final. É muito importante, eu conto muito com esse apoio. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!